Sobre a indústria, como é que tu vês a indústria da construção nos dias que correm? Tema de falta de recursos, falta de conhecimento, saber fazer, que sente-se muito nas obras. Eu senti nos últimos 2 anos, convosco e com outras empresas, os prazos a alargarem, claramente. Aliás, acho que foste tu quem me ligou uma vez e disse, cuidado que o escritório de 2.000 metros quadrados já não são 12 semanas, pronto, já alargou assim de repente. Como é que vês esta evolução e a capacidade de mobilizar recursos e a qualidade dos recursos? Com preocupação, todos os dias é uma preocupação, porque efetivamente aquilo que é a nossa expectativa quando contratamos um subempreiteiro é que a mão de obra de qualidade que ele tem esteja à altura da execução. E nós temos tido a surpresa e percebemos que eles têm essa dificuldade, que muitas vezes têm que repetir o trabalho 2 vezes para garantir que ele é bem feito, porque a mão de obra de qualidade não existe. Nós temos uma dificuldade enorme de contratação de técnicos, temos um risco muito grande aí à porta. Quando a guerra da Ucrânia acabar, vamos ver o que é que vai acontecer à Europa, nomeadamente a Portugal. Portugal e outros países já têm, obviamente, alinhavado, ninguém dá nada a ninguém de graça, como é óbvio. Quando nós mandamos para lá os nossos tanques ferro velhos, já decidiram exatamente qual era a cota-parte que iam dar a Portugal de obras, como é óbvio, não é? E quando esta malta começar a sair daqui, os poucos já temos, para ir lá fazer trabalho de mão de obra, serem pagos o dobro do que ganham cá ou o triplo, ainda vai ser mais dramático. Pois há de haver aí vai ser dramático. Sugar recursos. Completamente. E isto está à porta, porque a guerra da Ucrânia não vai continuar muitos mais anos, já se fala em acordos, negociações, 1 ano, 2 anos, e a mão de obra vai deixar de existir numa quantidade considerável. O que já agora, esperemos que acabe depressa ainda assim. Sim, se Deus quiser, acho que é importante. Para que não se confunda isto como claro, chatice vai acabar, não é? O que é que está a acontecer no nosso mercado? A questão é que nós, em 25 anos, nós tínhamos aquela mão de obra trabalhadora africana, moçambicanos, angolanos, que eram pessoas que vieram, digamos, a seguir às colónias e que vieram formar e trazer mão de obra de muita qualidade. Grande parte deles emigraram, outros reformaram e outros já não querem fazer esse tipo de trabalho. Ou seja, nós temos uma dificuldade hoje em dia tu vais a uma obra, por exemplo, e vês nas escadas de emergência em 4 ou 5 línguas, inglês, francês... Sim, a Torre de Babel. Exatamente, digamos as normas de segurança. Sim. E vês um senhor com um turbante, e vês um senhor não sei o quê, e vês, e tu não sabes se dizes bom dia, se dizes good morning, bonjour, o que é que tu dizes, não é? Ou seja, aquilo é complicado. E tu vês as pessoas a trabalhar e as pessoas não sabem o que é que estão a fazer. Parece-me o que eu vejo, não... Realmente, os trabalhadores que Portugal atraía para as obras, e de facto muito da África do Leste no fim dos anos 90, Brasil, por aí, mas eram trabalhadores da construção, via-se que eram pessoas que sabiam trabalhar e sabiam do seu ofício. E hoje em dia, não é por virem mais seja Paquistão, seja Índia, seja de onde for, mas o que eu sinto é que a malta que um dia chega e diz, pronto, eu hoje sou pintor. Claro. Como pode ser Uber. Como pode ser Uber Eats, ou pode ser Glovo, ou pode ser outra coisa qualquer, e vê-se, e realmente vê-se pela maneira como a pessoa pega na ferramenta, numa colher de pedreiro, a pessoa olha e diz logo, não é? Percebe-se isso. Claro. A outra classe que não existe é encarregados. Ou seja, a classe de encarregados é uma classe, não diria em extensão, mas que praticamente não há aqueles senhores carregados primeiro, aquela gente que sabe à séria e que sabe construir, muito poucos também. Preparadores também não existem. Ou seja, a preparação, por exemplo, é feita em escola, não é? Os preparadores que as grandes construtoras formavam mudaram de profissão, emigraram, não existem. O que está a acontecer, por exemplo, na área da engenharia, a Vetor Mais, pela primeira vez, tomou uma decisão há 2 anos de deixar de ter só diretores de obra e engenheiros civis. Neste momento nós temos diretores de obra arquitetos. Ou seja, já temos 5 diretores de obra, arquitetos e senhoras. Ou seja, e para a nossa enorme surpresa, muito qualificadas, muito disponíveis para aquilo que é a obra. Obviamente algumas delas já vinham da construção civil tradicional, entraram no fit-out e tiveram, talvez até mesmo como arquitetos, maior facilidade em adaptação à direção de obra de fit-out. Como são arquitetos, têm um feeling diferente na componente de acabamento do desenho, não é? E eu acho que isso ajuda. E neste momento estamos a ter também uma nova classe de preparadores, arquitetos. Ou seja, arquitetos que têm uma expectativa de começar na preparação e passarem a seguir para a direção de obra. Por exemplo, nós contratámos nos últimos 6 meses 3 preparadores de grandes construtoras
que as grandes construtoras não lhes deram a oportunidade para irem para a obra, para a direção de obra, para serem adjuntos e depois serem diretores de obra, e a Vetormais abriu e dá a oportunidade de eles entrarem já como diretores de obra adjuntos, para conseguirem evoluir na carreira. Sim. E nós temos que nos adaptar. Outra coisa importante também está a acontecer é que estamos a ter uma classe de brasileiros muito bem formada, ao nível de arquitetos e engenheiros, a entrar no setor da construção. Nós temos, digamos, um grupo bastante considerável de brasileiros, muito qualificados, muito responsáveis, bem formados, já bem estruturados para Portugal. Sim. Alguns deles, antes de virem para Portugal, já se inscreveram na Ordem dos Engenheiros e já estão na Ordem com o número assinado. Sim. Ou seja, já há, digamos aqui, uma mudança mesmo do tipo de imigrantes que estão a chegar a Portugal, com outro nível de qualificação e outro nível de conhecimento. Sem dúvida. Sim. Agora, o que falta mesmo a sério são, talvez, neste momento, mais de 100 mil pessoas no setor da construção de técnicos. Pois, e vamos ver agora com os aeroportos e com se isso avançar, vai-se sentir. Vai-se sentir, e o que vai acontecer é que o projeto de habitação social de preço controlado vai ser sacrificado. Porque nós neste momento temos problemas gravíssimos habitacionais, que falta exatamente aquele movimento de habitação com preço controlado, promovido pelas câmaras, promovido pelo Estado, ou seja, entregarem terrenos a serem vendidos a 150 euros ou 200 e a partir a fazer projetos económicos com controle de custos, com repetição, para ter, obviamente, obter melhor preço, e tem que se construir muita casa, e isso vai acontecer, é que esses senhores vão ficar prejudicados novamente, ou seja, esta classe média-baixa não vai ter habitação, porque o que vai acontecer é que com o aeroporto, com a guerra da Ucrânia, que vai levar a mão de obra embora, quem paga menos é quem não tem trabalho. A indústria perdeu uma capacidade de produção brutal. Eu não sei se hoje Portugal tinha capacidade de fazer o que fez em 98, ou com antes de 98, com o Expo, com a ponte, com as autoestradas, com isso tudo. Essa capacidade de construção, que era muito, o setor da construção e os empreiteiros, mas quer dizer, era um recurso do país que permitia fazer muita coisa, não é? Permitia produzir muita coisa e hoje em dia sinto que não temos. Eu vejo, outro dia estava a ler numa revista, espero não me estar a enganar nos números, revista da Ordem dos Engenheiros em termos de formação de engenheiros civis, só para dar um exemplo, que era antes de 2011, 10, 11, portanto antes da crise, formavam-se em Portugal cerca de 1.500 engenheiros por ano. 2013, 14, começaram-se a formar 150, 10 vezes menos. Tanto que hoje em dia um engenheiro de 30 e poucos anos é como o lince da Serra da Malcata. Preciso procurá-lo muito bem para o encontrar. E agora já começou a recuperar, mas na verdade estamos a produzir 500 engenheiros por ano. Ainda estamos a 1/3 do que estávamos antes da Troika e disso tudo. Depois, com uma agravante que é, e destes, há muitos ou que vão trabalhar, ou que saem da indústria e vão trabalhar para consultoras ou para o que for e tal. Querem casaquinho. Pois, querem não querem bota de obra. Querem um casaquinho destes. E há muitos que vão para fora do país também, e eu disse, calhar para a Ucrânia ou o que for. E isso, pronto, é muito, muito forte. Eu vejo que está, ou seja, sinto que a manta é muito curta, não é? E está tudo, agora contratei eu. Opa, agora contrataste tu. E realmente a manta está curta. E isso reflete-se depois, não só nos engenheiros, mas em todas as funções. O ano passado, os números do técnico foram, salvo erro, 50 engenheiros formados. Dos 50 engenheiros formados, 15% foram para a obra. 85% foram para donos de obra, consultoras, em que já têm lá as grandes consultoras a promoverem as salas deles e os auditórios para irem buscar os melhores. As construtoras também fazem o que podem, as grandes construtoras, mas também já levam poucos. Ou seja, estamos a falar de 15%. Dos 50, 3 foram para a Alfa Link. Bom, muito bem. Ou seja, estamos a falar, mas é de fatinho. E então, a bota tem umas botas então não, isso é porque os EPIs são obrigatórios. Temos umas botas daquelas, quem olha para elas vê-se que aquilo fez muito quilómetro. Vê-se que fez muito quilómetro. E para te dizer o quê? Para te dizer que há aqui outro fator importante que está a acontecer. Isto, quando nós temos muitos anos de atividade, como já fizemos 25 anos, dá para fazer aqui uma reflexão sobre o que nos tem acontecido. Sim. Nós temos os diretores de obra, que o ciclo de vida hoje em dia de um diretor de obra é muito mais curto que no passado. Ou seja, um diretor de obra sénior demorava 10 anos de formação. Ou seja, e só tinha o título sério na Ordem dos Engenheiros ao fim de 10 anos. Não é? Hoje em dia, um diretor de obra sénior, 3 anos. Está classificado como sénior. Porquê? Porque não há. E depois está-nos a acontecer outra coisa, que infelizmente isso agora aconteceu há pouco tempo à Vetormais, que é, quando as pessoas chegam a um nível que é, passaram por diretor de obra, passam por coordenadores, chegam a diretores, a seguir ao fim de entre os 15 e 20 anos mudam de vida, deixam a obra.
vão para o lado do dono de obra. Sim, a direção, eu fui diretor de obra durante 10 anos, portanto, diretor de obra, de fazer obra. A última obra que fiz foi a conversão do Convento do Espinheiro em hotel. Portanto, isto em 2004 foi quando nasceu a Alphaling. E a vida de direção de obra é uma vida muito, muito exigente. O imediatismo, ou seja, o telefone não desliga, a pressão, a responsabilidade é imensa, para com a própria empresa, no que à gestão do dinheiro diz respeito, para com o mundo, porque é uma obra e há uma responsabilidade de segurança, de tudo mais, de qualidade, por aí fora. Portanto, é comum. Ali nos 40 anos, eu, Alphaling, lancei-a com o saudoso Pedro Veloso quando tinha 30, mas sim, um diretor de obra de mais de 40 anos é alguém que tem que ter abraçado bem a carreira e é alguém que tem um peso grande, não tem dúvida. O limite é os 40. O que está a acontecer é que nós já vimos agora mais cedo aos 35, porque já têm praticamente 15 anos de experiência, 13, 15 anos de experiência, claramente largarem a atividade de direção de obra, mesmo até com funções já de coordenação, e passarem para o lado do dono de obra. Porque tem muito menos pressão, se um projeto é muito mais longo prazo, ou seja, uma gestão de um projeto, desde que nasce o projeto, que faz o business plan, o projeto de licenciamento, os projetos de arquitetura até à construção, estás a falar no mínimo 5 anos, não é? Entre 5 anos para projetos médios a 8 anos, essa pessoa está a gerir o mesmo projeto de 8 anos. Um diretor de obra, no caso do fit-out, durante um ano pode fazer o ciclo é muito rápido. 2, 3, 4 obras, não é? Ou seja, é outro nível de rotatividade e de pressão. E há um desgaste muito grande na carreira, o que significa que estamos numa fase em que é impossível substituir essas pessoas, porque não existe não há candidatos, os candidatos não existem. E isto vai ser outro problema, que é exatamente a limitação, digamos, do volume de negócio. Nós estamos a ver isso hoje em dia na Vetormais. Desde janeiro até esta data, que estamos no início de fevereiro, a Vetormais já desistiu potencialmente mais de 15 projetos de execução. Porquê? Porque não tem equipa. E não tem fornecedores. Equipa, não tem pois é isso, não tem equipa nem fornecedores. Isso é em toda a indústria, vem por aí abaixo, não é? Também um instalador de eletricidade, instalações elétricas, também não encontra os recursos, não existem. Há a estar a sofrer com isso também. Portanto, eu vejo muito, é de procurar estes números, o que é a capacidade de produção da indústria da construção em Portugal, a capacidade de produção da indústria da construção em Portugal. Porque acho que essa capacidade de produção há de se ter limitado brutalmente. Há de ser curioso ver que número é este. E a indústria como um todo, e acho que o bottleneck, estamos numa fase em que há procura, não é? Em que, portanto, o bottleneck é claramente na produção, na capacidade. E isto sente-se nos projetistas, sente-se na gestão de projeto, nas fiscalizações, nas equipas de obra, sente-se em todas as frentes, que estamos todos a bater num limite de produção de, eu gostava de fazer mais, mas não dá. Dá a ver que os prazos vão se estender, não é? É engraçado que neste momento a forma como os donos de obra falam connosco e nos abordam é incrível. A forma como pedem, a forma como nos querem cativar, a forma como nos proporcionam situações só para guardar capacidade de produção. Sim. Eu neste momento estou com um processo que o dono de obra ano passado fez questão de pagar uma adjudicação à Vetormais, sem orçamento feito, só para garantir que nós íamos começar em janeiro a obra. 3 meses antes. Eu disse, não, mas eu não preciso do dinheiro. Não, mas eu quero lhe dar esse dinheiro, porque eu quero que você tenha o compromisso comigo. Eu quero vou pagar uma adjudicação, mas o orçamento não está feito. Não, mas eu quero pagar, porque eu quero garantir a sua capacidade de produção de engenharia para janeiro. E fez isso, e disse, ok, tudo bem. Vamos fazê-lo, mas o cliente estava, acima de tudo, ele sentia que o risco era chegar a janeiro e não ter ninguém para fazer a obra, que há muitos proprietários, neste momento, e promotores que não têm empresas a fazer as obras. Acontece, sem dúvida. O mercado está nesta fase.